Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda para essa página. Aqui você vai encontrar mais informações sobre a mentoria em comunicação de alta performance. O nosso objetivo é um só: ajudar você a potencializar a sua comunicação interpessoal rumo à excelência. E para que isso possa acontecer, nós precisamos dar 4 passos, que eu vou bem brevemente esclarecer para vocês. Em primeiro lugar, nós precisamos ter conhecimento sobre o assunto. Em segundo lugar, nós precisamos ter um método que vai nos ajudar a chegar onde nós queremos. Em terceiro lugar, nós precisamos praticar, fazer simulações. E em quarto lugar, nós precisamos de alguém que nos ajude, que nos oriente. E eu quero bem brevemente esclarecer cada um desses 4 tópicos que nós vamos desenvolver com mais profundidade depois, quando a mentoria acontecer. Em primeiro lugar, ter conhecimento sobre o assunto. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos conhecer para que aquilo que a gente queira realizar tenha qualidade. Na área da comunicação interpessoal não é muito diferente. Deixa eu só trazer um exemplo para você para ilustrar. Vamos supor que você quer fazer uma caminhada um pouco mais longa. Então você precisa se preparar para isso. Não vai funcionar se o homem quiser fazer essa caminhada usando sapato social, ou se a mulher quiser fazer esse trajeto usando salto alto. Não vai funcionar, precisa ter um calçado, uma vestimenta adequada, tudo aquilo que é necessário para que essa jornada tenha êxito. Pois é, na área da comunicação interpessoal não é muito diferente. Nós precisamos nos planejar, nós precisamos nos organizar, nós temos que ter um mínimo de conhecimento como funciona essa dinâmica da comunicação. Como você funciona quando você está diante do público? Você só reage ou você toma a iniciativa e age? E aí nós vamos falar sobre autoconhecimento, que é tão importante. Aí nós vamos falar sobre a autoimagem que cada um de nós tem. Vamos ver se a tua imagem, a tua autoimagem, se ela está conforme você deseja, mas é possível que ela esteja desfocado para menos. É o que muitas vezes acontece. E quando nós estamos diante de um público, a visão que nós sentimos da nossa autoimagem, ela é decisiva. Então a gente vai ter que trabalhar essa questão. Em segundo lugar, nós precisamos ter um método claro. O método é o quê? É um caminho que nos ajuda a chegar onde nós queremos. Na área da comunicação interpessoal, o método significa, diante da tua apresentação, nós temos que ter a noção e temos que dar alguns passos. Qualquer apresentação tem 4 passos. Nós temos que ter uma saudação, uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Essa é a organização mais clássica que existe, mas ela é muito legal se a gente cuidar e trabalhar bem cada tópico. Além desses 4 passos que nós precisamos dar, cada passo tem uma certa duração. Senão a pessoa fala demais o primeiro passo e não tem mais tempo de falar os outros. E além do mais, cada um desses 4 passos tem um determinado conteúdo que precisa entrar. Nós temos algumas estratégias para usar na saudação. A introdução é muito importante, que é na introdução que a gente cativa o nosso interlocutor. No desenvolvimento, que é a grande parte, nós temos que fundamentar aquilo que nós queremos dizer, mas de uma maneira muito interessante. E a conclusão, a gente não pode fazer uma outra palestra, como muitas vezes acontece, mas na conclusão a gente fecha o assunto. Então, cada passo tem o seu conteúdo e tem o seu tempo de duração. Além disso, precisa ficar claro para você, antes de começar lá no planejamento, se a tua fala vai ser mais informativa ou se ela vai ser mais persuasiva. Ou seja,
Você vai expor um assunto para informar o teu interlocutor ou você quer convencer o teu interlocutor de alguma mensagem, de algum negócio, por exemplo, que você tem, alguma venda que você queira fazer em todos os sentidos. Então, o método é o segundo aspecto. O terceiro ponto, e este aqui é central, precisa ter atividade prática. Olha, eu ministro cursos de oratória desde 2004 e cada vez se constata mais que o importante na arte de falar em público é fazer atividades práticas. Nesse aspecto, né, a comunicação interpessoal é parecida com o nosso hábito de fazer comida. Como é que você aprende a preparar um prato? Aprende na prática. Claro, a pessoa vai te ensina, te explica, mas efetivamente você aprende na prática. Por isso, nesta formação, a gente vai ter práticas, simulações com dinâmicas. Por isso, esse nosso curso é online, mas ao vivo. Eu aqui e você lá, para que a gente possa fazer essas práticas necessárias, porque no presencial, nos cursos que eu ministrei, isso funcionou muito bem. E essa ideia, essa estratégia, eu quero trazer para cá. Então, terceiro aspecto, nós vamos praticar. E na prática é que a gente começa a perceber de que uma situação é quando nós entendemos racionalmente. A outra, que é muito mais efetiva, é quando nós começamos a praticar. Então, eu quero dar um exemplo. O gesto, ele é muito importante na nossa comunicação. Ele pode reforçar o nosso conteúdo ou pode atrapalhar o nosso conteúdo. E é muitas vezes isso que acontece. Então nós temos que aprender a fazer o gesto de acordo para que o nosso interlocutor entenda com o nosso gesto o que nós efetivamente queremos dizer com esta manifestação gestual. Do mesmo modo, qual é o tom de voz que nós vamos usar? As ênfases verbais, que são extremamente importantes. E tudo isso nós vamos praticar, nós vamos simular. Eu vou fazer e você lá do outro lado vai fazer também. E é desse modo que nós vamos incorporar, no caso você vai incorporar praticando aquilo que é necessário e importante para potencializar a tua comunicação. E o quarto tópico, que é ter alguém que pode ajudar, alguém que pode orientar, ter um mentor, alguém que olha para você e possa dizer, espera um pouquinho, isso aqui quem sabe você faz um pouquinho assim, diferente, que vai render mais. Porque quando nós estamos diante do público, é muito fácil acontecer, a gente perde um pouco a noção das coisas. Sabe aquela história que nós ligamos no automático e vamos embora? Nem nos damos conta do que está acontecendo. Isso acontece muito, especialmente na fase mais inicial. Então, se nós tivermos uma pessoa que nos ajuda, que nos dá um feedback, que nos dá um retorno sobre como nós falamos, como nós nos apresentamos e como nós poderíamos fazer para ser diferente, isso é fundamental. Faz toda a diferença. Por isso, esse curso, essa formação, ela tem 12 horas de duração. Sabe, 12 horas, para a gente conseguir fazer os 4 tópicos que eu mencionei para vocês, né? Ter conhecimento, saber qual é o método adequado, né? Ter atividades práticas, que vão ser muitas, e finalmente a gente fazer a prática, filmar, nós vamos fazer 2 filmagens, né? E eu vou te dar um feedback depois, pessoal, individual. E também, além dessas 12 horas, como eu coloco aqui nessa página, nas informações, nós temos um e-book que eu escrevi especialmente para essa mentoria, que vai te ajudar em todas as áreas que nós vamos abordar, dar mais subsídios para você. Então, se você tem dúvidas, se você tem questões que não ficaram claras, escreva para a gente aqui nessa página mesmo. Nós temos contato, temos o e-mail, temos o WhatsApp e a gente pode conversar para de fato saber se esta formação serve para você. Sem problema. Converse com a gente, porque tem um ditado que diz que conversando a gente se entende. O nosso objetivo
ajudar você. Aquilo que eu já fiz desde 2004 até hoje. Então é um trabalho que eu acho assim extremamente importante. Eu fui uma pessoa que morria de medo para falar em público, vocês não têm ideia. E aí foram muitas superações para conseguir falar com desenvoltura e hoje gostar de falar em público. Então, é assim, se eu consigo, você consegue com certeza. Então, qualquer dúvida, escreva para a gente. Um grande abraço e até o dia do nosso curso. Até mais.